Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br. Não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de março disponível para vocês com o tema Bruxa Verde. E garante a sua antes que acabe. Ó, aviso aqui, tá bem legal a caixa. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ok? Vamos pro relato, primeiro relato de hoje, que é este daqui. Lobisomem, pra variar, lobisomem no umbral. Mas peraí, no umbral? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Esse relato aconteceu comigo em 2023 e até hoje tenho minhas dúvidas se realmente foi apenas um sonho ou uma projeção astral. Caso precise me mencionar, me chame de espinafre. Não sou bom com nomes. Ok, mas eu acho que é um moço que nos conta. Fulano, pronto. Eu acho. Bom, vamos ver. Desde criança eu tenho um fascínio por lobisomens. E não sei se isso pode ser um detalhe a acrescentar. Era uma noite tranquila. E esperava que os meus sonhos também fossem tranquilos, pois desde pequeno sonho com coisas estranhas que remetem ao sobrenatural. Era um cenário completamente branco. Aí já é o sonho, é isso? Era um cenário completamente branco. Não existia a noite e um local que parecia ter sido feito por nuvens brancas. Eu sabia que estava dentro de um castelo no céu. Bom, eu estava sentado em uma mesa branca que não tinha fim. Crianças de várias idades e etnias estavam do meu lado. Algumas eram tão pequenas que não usavam nem talheres, comiam com as mãozinhas pequenininhas. Era um banquete enorme ali. Porém, o meu prato estava vazio. E por um momento estive triste vendo aquilo. Até avistar Jesus, ou Deus, sei lá, do meu lado, com sua glória tampando o seu rosto. Como poderia estar calmo com Jesus do meu lado? Tipo, ai, Jesus! Tipo aqueles fãs, assim, né? Quando percebi que ele estava lá, houve uma controvérsia. Como assim? Quando percebi que ele estava lá, houve uma controvérsia, já que uma das crianças mais velhas, que parecia ter ali uns 13 anos, me acusou, dizendo, ele não deveria estar aqui. E essa criança parecia zangada e não parou por aí não. Outras crianças concordaram e discordaram dela até que Jesus interveio respondendo, ele é meu convidado. E aí tudo cessou. Todos ficaram quietos. Bom, eu estive quieto o tempo todo, sem uma palavra. Mas essa frase, vinda dele, tomou meu coração. Ana, eu sou LGBT, um homem trans. E esta frase tomou meu coração de uma forma... Eu fiquei em choque. Mas o sonho não parou por aí. Agora é que a coisa fica tensa. O cenário mudou novamente para uma cidade acabada. Uma cidade acabada, pobre e em tons de vermelho, onde não existia nem dia nem noite. Eu vagava por ali descalço, sentindo o chão seco, até perceber que os meus pés não eram humanos. Olhei para baixo e observei o meu corpo com pelos marrons e a minha mão era imensa, com garras. A partir daí, penso que era apenas um sonho aleatório, pois eu tinha um filho em meus braços. Nunca cogitei ter um, tão pequeno e dormindo sereno nas mãos de um lobo enorme. Continuei vagando por aquela cidade estranha, mas senti que pertencia àquele lugar, que eu morava por lá. Havia muitas pessoas e seres estranhos que obviamente você não podia confiar. E durante a minha caminhada para explorar aquela cidade, passou por mim uma senhora, que repetia incansavelmente os seus feitos ruins em terra. Era como uma condenação, onde eu não queria dizer essa palavra, mas
pecadores caminhavam eternamente enquanto repetiam o que fizeram em vida. Tudo era tão estranho, caótico e confuso. Eu fiquei em desespero ao ver que anjos estavam atacando a cidade. Eles não iriam me atacar, e mesmo tendo certeza disso, eu fugi, querendo proteger aquele pequeno em meus braços, e tentei ir pelos becos escuros e sujos para fugir. Talvez eu tenha despertado, tomado consciência daquela realidade. Eu sabia que era perigoso demais ir pelos becos, ainda porque aqueles seres me observavam de forma tão intensa. Achei que fosse por eu ser um lobisomem marrom que caminhava por duas patas, ou era simplesmente um julgamento vindo deles. Fiquei confuso se deveria ir ou não, até que me acalmei e retornei para a rua, acho que principal daquela cidade, onde eu tinha uma casa que estava em cima de duas outras casas. É isso? Aquele mundo era confuso demais para mim, perigoso e hostil. Quando acordei, peguei meu celular e mandei áudios para uma amiga, já que temos o costume de contar os nossos acontecimentos espirituais um para o outro. Eu sou cristão e ela é espírita, mas nos damos muito bem. Eu contei para ela que pensei que aquela cidade era o inferno e ela disse que, na verdade, era um umbral, um lugar diferente do inferno, que eu acredito que existe. Isso havia me deixado mais calmo, principalmente pelo meu filho. Sim, eu tive apego por um bebê lobinho, mas ele era tão bonitinho. Só queria saber o que havia sido tudo isso. Foi um aviso, um sonho, simplesmente, uma projeção astral? O que me diz, Ana? Senhor, não sei o que foi isso também não. Mas peraí, eu não entendi o seguinte. Quem era... Era lobo, era você ou o bebê? Ou eram os dois? Eu vagava descalço, até perceber que meus pés não eram humanos. Então ele também ali era tipo um lobisomem. E aí ele tinha pelo no corpo, tá? Uma mão imensa com garras, mas ele tinha um filhinho nos braços. E ele era um lobinho também. Gente, eu não sei. Aí entra aqueles negócios de outra dimensão. Será que ele estava mesmo no umbral? Será que ele, tipo, foi levado para os dois lugares? Primeiro ele estava ali no céu, não sei, num lugar ali, que ele falou a respeito de Jesus e tal. E depois ele estava no umbral, no inferno, não sei, algum lugar. Mas por que ele estava ali de lobisomem? Ele estava com uma aparência bestial, alguma coisa. Mas e o lobinho, o bebê no braço dele, fofinho? Ou será que, de repente, era uma outra dimensão? E aí, nessa dimensão paralela, ele tem essa forma. Mas ele é mau ou ele não é mau? Porque aí tinha um bebê, e aí o lobinho também. Ou é só um sonho? Ou é uma projeção, realmente, de alguma coisa da vida, né? Ele se sentindo não sei o que lá... E talvez tendo que proteger um eu dele mesmo, que seja uma criança, que é a criança interior, sabe? Aquelas interpretações assim do inconsciente, do sonho e tal. O que vocês acham? Deixem suas opiniões com respeito, por favor, ok? E vamos para o próximo relato, que é: será o doppelganger meu e do meu marido um mundo paralelo? Opa! Olá, assombrados, tudo bem? Eu já enviei uns 2 relatos que já foram lidos aqui no canal. Esse relato que eu vou contar agora é bem cheio de detalhes para vocês entenderem e, se possível, conseguirem me ajudar a entender essa situação. Bom, me chamo Fulana e sou de Mato Grosso. Acredito que não terá nomes, mas se tiver já vai estar trocado. Detalhes importantes. Eu engravidei na época do Covid. Meu marido trabalhava a madrugada inteira e eu ficava acho que sozinha em casa. Ficava literalmente reclusa por conta do vírus, né, do Covid.
só saía para fazer as consultas de pré-natal. Eu ganhei meu filho em julho de 2020. Ele nasceu bem magrinho, com 44 centímetros e 1,8 kg. Eu morava em um bairro um pouco afastado, longe até da casa da minha mãe. Eu não socializava com literalmente ninguém do bairro, além da minha vizinha de porta ali. Guardem essa informação. Depois que eu ganhei o meu filho, em julho, em agosto a minha avó veio a falecer e a minha mãe resolveu se mudar. Eu e meu marido fomos para o mesmo bairro que ela, para ficar próximo, né? Esse bairro eu moro até hoje. A mudança de fato aconteceu em setembro. Meu filho ia completar 2 meses ainda. Como moro em um prédio de avenida, eu saía pouco de casa, apenas para levar o meu filho para tomar sol e ver a rua. Só meu marido é que saía para trabalhar. Eu comecei a sair mais quando meu filho já tinha uns 4 meses, mas também só ia no mercado, na sorveteria, tudo aqui do lado de casa e bem rapidinho. Depois que o meu filho começou a pegar ali os 5 meses, ele tava uma bolinha e sempre chegava algum vizinho para elogiar e falar alguma coisa. O que eu achava normal, já que quando mudei pro bairro ele era miudinho e magrelinho ainda, né? Mas o relato é o seguinte. Bom, estava eu, meu marido, minha mãe e meu filho na sorveteria aqui do lado, e a dona da sorveteria e o marido dela estavam lá nesse dia. Ela então chegou, pediu para pegar um pouco o meu filho e falou: "Nossa, como ele está grande, né? Eu lembro quando você estava grávida dele ainda, com um barrigão." Na hora eu me assustei, olhei para o meu marido e para minha mãe e eles também estavam sem entender nada. Então eu virei para a dona da sorveteria e disse: "Mas eu não morava aqui quando eu estava grávida. Eu me mudei para cá, ele ia fazer 2 meses já. E eu não tive barriga direito, e eu quase nem tive barriga direito, né, na gravidez." E ela insistiu, dizendo: "Não, mas eu lembro de você com o seu marido quando vocês vinham aqui. Você grávida, com barrigão." E a minha mãe só olhou para mim e falou baixinho: "Deixa, só concorda." E então eu deixei passar. Depois de um tempo, isso começou a ser recorrente. Até hoje, sempre aparece alguém diferente aqui do bairro, que às vezes eu nunca nem vi na vida, e fala: "Nossa, como seu filho tá grande, né? Eu vi você grávida, como o tempo voa." E eu e meu marido sempre ficamos sem entender. Antes eu até tentava explicar, mas hoje, ixi, eu só concordo e dou risada. É isso, meu. Não era eu. O que eu acho intrigante é que dentro desses 2 anos que eu moro aqui, são diferentes pessoas que já me disseram isso. Eu nunca nem havia vindo, nem tinha vindo nesse bairro aqui durante a minha gravidez. Como disse, eu mal saía da minha casa na gravidez, a não ser para ir nas consultas de pré-natal. Então, sempre que alguém desse bairro fala que me viu grávida, eu fico muito intrigada, já que nunca nem andei pros lados de cá. É algo que acontece até hoje e eu não sei explicar. Não sei se me confundem com alguém, mas qual a probabilidade de confundirem a mim e ao meu marido? Tipo, sempre alguém jura que lembra de mim grávida com o meu marido aqui no bairro. Não é só uma pessoa, são 2, né? Bom, Assombrado, tenha uma excelente semana. Um beijo pra família Assombrado, principalmente pra Ana. Sou muito sua fã e adoro seu canal. Desculpa pelo tamanho do relato, mas é que os detalhes eram importantes. Um abraço a todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, a gente já viu as coisas assim acontecendo. A gente já viu relatos aqui de pessoas nesse mesmo sentido, né? E já aconteceu, inclusive, com a minha mãe. Eu já contei aqui pra você, não posso contar de novo. Então, minha mãe, uma vez, foi na praia. Ela estava lá na praia, olhando o mar, quando, de repente, 2 moças começaram a olhar pra ela, assim, sabe? Com uma cara, tipo... E minha mãe... Tipo, é comigo? Será? Não sei, nunca vi, não conheço essas moças. Aí as moças chegaram nela e falaram: "Oi, lembra da gente?"
Minha mãe, ai, desculpa, não tô lembrando. Aí elas perguntaram, o seu nome é Maria, não é? E minha mãe é, né? Ela falou, é. Você é cabeleireira, não é? Minha mãe falou, sou. Então, lembra que a gente conversou lá na rodoviária em Osasco? E não sei o que lá, você falou. Então... Aí minha mãe falou, eu não sou de Osasco e nem estive por lá, né? Há muitos anos não vou pra lá. Enfim, aí as duas ficaram assim, olhando pra cara da outra. Mas é você, a gente tava conversando. E minha mãe, ai, me desculpa, mas não era eu. Aí elas se olharam assim, como se a gente tá louca ou ela tá dando um migué que não conhece a gente mais, sabe? Ficaram as duas meio sem graça, minha mãe ficou meio sem graça também, porque as moças juram que era minha mãe, é o mesmo nome e a mesma profissão. E aí minha mãe nunca viu na vida essas moças. E Osasco, realmente, não era, sabe? Não esteve lá. E aí fica essas coisas aí, né? Tem um outro relato aqui também de uma moça. Tem vários relatos, né? Desse tipo aí que a pessoa fala, não, mas eu te vi aqui, Tem um de um rapaz que todo mundo falava que via ele passando e tal. Você passou aqui hoje, vi você passando ali naquele... E era mais ou menos sempre no mesmo lugar. E ele falava, mas cara, eu não vou pra esse lugar, eu não tava ali aquela hora. Até que um dia ele mesmo passou de carro naquele lugar e tipo, ele viu ele, mas não deu pra parar, não teve coragem de parar, uma coisa assim, sabe? Já teve também a minha mãe que falou que viu a minha tia ali na frente da casa e não era ela. Então são casos que você fala, quando você vê alguém parecido, você olha e tal, você fala, nossa, eu vi alguém que é muito parecido, né? Mas não é igual. Agora, quando você já conhece uma pessoa e você olha pra ela e fala, não é parecido, é igual. É a pessoa. Aí fica muito estranho, sabe? Então, igual essa moça aí, foi vista grávida, várias pessoas falando, não é uma só. E não viu só ela, viu ela e o marido. O que explica isso? Será que, né? Falando aí de dimensões paralelas, o que vocês acham? Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta pra gente. Conta que a gente quer saber. E a gente é curioso, né, assombrados? Vamos pro próximo relato. Quem era que estava deitado ao meu lado? Ixi, vamos ver. Olá, Ana, eu sou a fulana e vim aqui contar o meu relato, que não é daqueles que dão muito medo e nem daqueles relatos enormes, mas sim é um relato meio que curioso. Desculpe os erros, eu tô digitando pelo celular. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que eu amo você e amo assistir os relatos. Amo os relatos sobre lobisomem. Já acabou de ter um ali. Mais ou menos, não sei se era lobisomem, enfim. Principalmente aos finais de semana à noite. Sabe quando a nossa mãe contava histórias pra gente antes de dormir? Bom, nunca me ocorreu, mas quando eu tô assistindo os seus relatos, eu tenho essa sensação. Eu gostaria de fazer um pedido, se possível. Pode dizer a cidade em que eu moro, pois quero ver se mais pessoas daqui também te acompanham assim como eu. Ok, sou de Suzano, São Paulo. Cidade de Suzano, em São Paulo. Tem alguém de Suzano aí? Deixa aqui nos comentários para ela saber se tem mais gente de Suzano que curte o assombrado. Enfim, vamos ao relato e se tiver nome já vai estar trocado. Muito obrigada, viu? Beijão para você. Vamos lá. Bom, antes, aqui em casa, morava eu, meus pais, minha irmã, meu cunhado e o meu sobrinho. Porém, eu e meus pais em cômodos separados da minha irmã e do meu cunhado. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 11 ou 12 anos, hoje eu tenho 22. E na época, o meu pai trabalhava como guarda noturno em uma transportadora. Então, nos dias em que o meu pai estava fora, eu dormia junto com a minha mãe. Certa vez, já estava amanhecendo, era por volta das 4 ou 5 horas da manhã, meu pai tinha acabado de chegar e então eu acordei. E esse meu sobrinho, que é 2 anos mais novo que eu, estava deitado na cama junto comigo e com a minha mãe. Aí eu meio que levantei e disse, fulano, o que você tá fazendo deitado aqui? Aí ele não me respondeu, levantou e saiu andando. Eu levantei atrás, fui até a cozinha e perguntei pro meu pai, pai, você viu o fulano saindo?
Meu pai disse que não tinha visto ninguém. Mas eu juro, Ana, que o meu sobrinho estava ali deitado na cama junto comigo e com a minha mãe. Eu levantei e vi ele e falei com ele. Bom, depois disso resolvi dormir. Mais tarde eu perguntei para minha irmã. O que o fulano estava fazendo deitado na cama da mãe hoje? E ela simplesmente falou, você tá doida? Ele não acordou para nada essa noite, muito menos levantou da cama. Então, eu fico pensando, Ana, se ele não levantou e nem acordou durante a noite esse dia, quem foi que eu vi deitado na cama então? Com quem que eu falei? Eu sempre lembro desse ocorrido e penso, como isso é possível? Bom, Ana, esse foi o meu relato. Obrigada por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Aí, nesses casos, né, como eu falo aqui, que a pessoa realmente está dormindo, que nem o sobrinho dela estava dormindo nesse momento. Será que realmente não é aqueles casos de espírito de pessoas vivas? Que ele sai do corpo, no astral, e vai fazer as coisas. Aí você vê o espírito dele, só que ele tá vivo, ele vai voltar pro corpo. E aí, mas ele, tipo, ali no astral, enquanto ele tava dormindo, ele resolveu ir lá deitar com vocês. Depois levantou e saiu, tava andando por aí e calhou de você ver. O que você acha? Será que pode ser isso? Ou não? Alguma coisa se fazendo passar pelo seu sobrinho. Mas você de fato viu que era ele? Ou você deduziu que era ele? Tipo, tinha alguma criança, alguém, né, que tava ali, e aí como levantou, saiu, aquela coisa, né, muito rapidamente, você deduziu que era ele. Mas você não viu de fato se era. Agora, não, se você viu, era o meu sobrinho e tal, aí será que não era o caso disso daí, que ele tava fora do corpo enquanto dormia? Deixem as suas opiniões. Se já aconteceu também alguma coisa desse tipo com vocês. Vamos lá para o próximo relato, que é este daqui. Seria possível existir outra de mim em outra dimensão? Olha lá, mais um assunto daqui que parecido com aqueles outros. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu espero que estejam bem. Sou a moça do relato. Não sei se eu já contei. Acho que já contei, porque ela tá falando aqui. E se eu contasse, acreditariam em mim? Eu contei? Ai, meu Deus do céu, minha cabeça não tá muito boa pra lembrar das coisas, não. Bom, eu nem acreditei quando recebi o e-mail falando que o meu relato seria contado. Ainda bem que eu não sofro de ansiedade. Contei pra minha irmã, que ouviu e logo foi maratonar os relatos. E assim como eu, viciou. E hoje eu vim contar o relato da minha irmã. Vou contar em primeira pessoa, assim como ela me contou, então não haverá nomes. Ok, vamos lá. Agora é a irmã dela contando. Em 2010, eu trabalhei em uma rede de supermercados famosa. Trabalhava no café no turno da noite. Em uma manhã aparentemente comum, eu saí do trabalho e me dirigi até o ponto de ônibus. Assim que embarquei e sentei, entrou um senhor, bem vestido, diria até que elegante. Suas vestes e sua postura destoava de todos os outros passageiros. Pele negra e rosto simpático. Ele pediu licença e se sentou ao meu lado. Acenei com a cabeça e ele se sentou. Percebi durante o trajeto que ele me olhava com curiosidade. Puxou o assunto. Perguntou meu nome e se eu gostava de trabalhar no período noturno. Eu respondi. Meu nome é fulana. E sim, eu gosto do período noturno. Eu também gosto da noite, ele falou. Mais uns 2 pontos, ele se despediu, apertou a campainha sinalizando que desceria e saltou do ônibus. Dei de ombros, afinal poderia ser só mais um senhor desses que gosta de conversar. No dia seguinte, mais uma vez, o senhor pegou o mesmo ônibus e mais uma vez se sentou ao meu lado. Dessa vez falou do tempo e de como esse mundo está cada dia mais difícil. Depois olhou para mim e disse: "Você parece minha filha. Ela mora do outro lado. E antes que eu esqueça, eu tenho algo para você." Disse ele, já foi enfiando a mão no bolso e me deu uma caneta.
Tipo, peraí, ele falou pra ela que ela parece a filha, só que ela mora do outro lado. Que o outro lado do quê? Da vida? Bom, aí ele falou, tem uma coisa pra você. Colocou a mão no bolso, pegou uma caneta. Sim, uma caneta, simples, porém sem marca. Bico fino, preta. Eu sorri, sem graça, e agradeci. E ele disse, amanhã tô voltando pro outro lado. Minha filha nem vai acreditar quando eu falar de você. Nossa, como vocês são semelhantes. Desceu no mesmo ponto do dia anterior e eu fiquei com a cara assim de boba, sem entender nada. Tipo, oi, o que foi isso? A caneta eu usei normalmente. E quando a tinta acabou, descartei e algo estranho me ocorreu. Primeiro, comecei a me sentir vigiada em todos os lugares. Nessa época já havia mudado de emprego, já fazia uns 2 anos. Agora eu trabalhava durante o dia. Em uma manhã eu peguei o ônibus para o trabalho e então entrou um rapaz, devia ter uns 30 anos, negro, bem vestido, muito bonito, com uma maleta preta. Ele destoava dos demais. Também. Pensei, já vi algo semelhante. Só não me lembrava onde, sabe? Aí percebi que ele começou a me encarar. Um olhar de surpresa e de curiosidade desceu 2 pontos depois. Segui viagem e, para o meu espanto, ao desembarcar no ponto próximo ao meu trabalho, vi do outro lado da rua aquele rapaz e o senhor que me presenteou com a caneta. Eu nunca esqueci da sua postura e elegância, sabe? Era ele, acho que ela falou que era ele, porque eu nunca esqueci da sua postura e elegância. Virei de costas, pois fiquei com um pouco de medo. Pensei em ficar ali no ponto onde tinha bastante gente, né? E ao me virar de volta, ambos haviam sumido. Olhei em volta e não vi mais. A sensação de ser observada continuou por mais alguns dias. Analisando tudo isso, lembro que o senhor sabia que eu trabalhava à noite. Não falou o seu nome. E quando ele falou que voltaria para o outro lado e que esse mundo está cada dia mais difícil, será que ele falava de um outro mundo, uma outra dimensão? E por que me dar uma caneta? Será que existe outra de mim lá do outro lado? E a filha dele seria uma cópia minha? Ou eu uma cópia dela? E o rapaz no ônibus, quem era? Bom, esse é o relato da minha irmã. Desculpa os erros, não direi que é por escrever pelo celular. Eu é que sou ruim com a escrita e pontuação mesmo. Um beijo, Ana, até breve. Beijo pra você, obrigada. Me lembrou aquele filme, que eu nunca lembro o nome. Como que é o nome daquele filme? Que existem as pessoas que são iguais, assim, que moram lá embaixo. Fico meio revoltado, né? Porque eles são tem que ficar meio renegado lá embaixo. Esqueci o nome do filme. Mas, tipo... Coraline também, não é? Não tem o pai, a mãe desce daqui, aí tem aquela cópia que vive do lado de lá, né? Do outro lado. Então, será que existe uma... Será que ele estava falando do mundo espiritual? Mas ele bateu muito na tecla que ela era muito parecida com a filha dele. Ele deu a caneta. E estranho. E aquele outro rapaz, os dois estavam juntos, os dois desapareceram. E essa caneta, por quê? Será que ela foi só um presente inocente mesmo? Ou... Né? Igual a teoria das canetas Bic, que elas ficam nos observando. Depois some. Deve sumir com as informações também, porque a gente sempre perde as canetas. E aí, o que vocês acham? Tanta coisa nesse mundo, não é mesmo? Que eu não duvido de nada. Será que... E aí, isso explica algum... Como o relato anterior, né? Eu vi você grávida. Então, será que numa outra dimensão... tava lá naquele bairro? Foi morar mais cedo naquele bairro, por algum motivo, né? No universo paralelo. E aqui, nesse relato aqui, será que existe um outro eu de um outro lado? Vai saber.
Tanta coisa, né, gente? Tanta coisa nesse mundo que a gente ainda não sabe. Ainda não sabe. Próximo relato. Nunca pegue nada dos mortos, pois eles cobram. Ixi, é verdade. Olá, Aninha. Esse é o primeiro de muitos relatos que eu e minha família temos. E é uma honra dividi-los com vocês. Me chamo Fulana, para não perder o costume. Eu sou do interior de Pernambuco e a história que vou lhes contar é do meu avô, que aqui vou chamar de Zé. Os nomes estão todos trocados. Ele sempre viveu em sítios e quando ele se casou com a minha avó, mudou-se para o sítio próximo a uma BR que cruzava a zona rural para chegar à cidade. A casa ficava às margens da BR, portanto todo o movimento de carros dava para ser ouvido por eles, mesmo que estivessem dentro de casa. Certo dia, já lá pelas tantas da madrugada, meu avô ouviu um barulho muito alto, estrondoso. Levantou e foi até a porteira do sítio, que dava para visualizar a BR. Quando olhou, se deparou com um acidente. 2 veículos colidiram de frente. Um deles se tratava de um caminhão de carga com carroceria de madeira, muito utilizado para transporte de trabalhadores da roça. Para vocês entenderem, naquela época não havia transporte como ônibus e tal. Então, os donos de fazendas e plantações mandavam buscar os seus funcionários em carros de carroceria de madeira abertos, sem segurança nenhuma. Sendo assim, nesse acidente, veio a óbito alguns trabalhadores que ali estavam. Ao amanhecer, os corpos foram retirados do local, ficando ali os destroços da carroceria de madeira. Meu avô, vendo toda aquela madeira quebrada e tal, levou para casa para abastecer os fogões a lenha, pois com aquela quantidade de madeira ele não precisaria sair para procurar lenha na mata, né? Quando a minha avó viu as madeiras, pediu imediatamente que meu avô devolvesse ali na BR, pois elas estavam cobertas com sangue das pessoas que ali faleceram. Meu avô, que não ligava para nada, simplesmente acendeu o fogo ali e começou a queimar a madeira. É o que eu falo, aí é que mora o problema. É o desafio, é o caçoar, né? Debochar, ainda mais em situações assim. Bom, não ligava para nada, começou a queimar a madeira, caçoando ainda, dizendo que o sangue que ali estava, eles não iam mais precisar, porque já tinham morrido mesmo. Chegada a noite, quando meu avô dormiu, sonhou com um homem dizendo: "Devolva o meu sangue, você está me queimando." Acordou no susto, mas nem se importou também. Quando de repente sente um cheiro forte de sangue dentro da casa e não sabia de onde vinha. Foi quando ouviu 3 batidas na porta do quintal e uma voz baixa e fraca que dizia: "Devolva o que é meu." Meus avós, já desesperados, não conseguiam mais dormir, pois a noite inteira era possível ouvir as pisadas fortes de botinas do lado de fora da casa e as 3 batidas na porta, seguidas da frase: "Devolva o que é meu." Amanheceu o dia, meu avô pegou o pouco da madeira que não havia sido queimada e botou às margens da BR e foi à cidade para colocar uma intenção na missa para aquelas almas que ali partiram. E desde então meu avô sempre nos fala que nunca devemos pegar nada de ninguém, sejam eles vivos ou mortos. Esse foi o meu relato, Aninha. Estarei enviando outros em breve. Eu e minha família somos viciados no seu canal. Um beijo para você, muito obrigada. E é isso, né? A gente sempre vê coisas acontecendo com quem pega dos mortos, seja no cemitério, seja numa situação dessa. Mas também não é só pegar. Aí a gente viu, né, o deboche, o desrespeito. Isso é complicado. Próximo relato. Passos na noite. É você, Emanuele? Ai, ai. Que Emanuele? Vamos ver do que se trata.
Olá, Ana e assombrados, o meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano. Gosto demais do seu canal e sigo há muitos anos. Já mandei alguns relatos e você já leu a maioria deles. Esse relato não tem nomes. Quando eu era adolescente, há uns 20 anos atrás, eu morava com os meus avós, numa pequena cidade do interior de São Paulo. A casa deles é um sobrado, sendo que o quarto deles fica no térreo, bem na beira da escada. A escada... A escada acho que sobe, vira e o andar superior fica por cima do quarto deles. Acho que é isso. Lá em cima ficam 2 quartos e a sala de televisão, que se abria através de uma porta francesa, toda de vidro. Era um sábado à noite de muito frio. Era um sábado à noite de muito frio, a casa inteira estava fechada e eu estava sem sono. Fiquei assistindo TV até tarde e tive a ideia. Ah lá, eu sabia! Viu? Eu sabia! Fiquei assistindo TV e tive a maravilhosa ideia de assistir ao Cine Privé. Aquela sessão de filmes adultos que passava nesse horário. Não estava errada no meu pensamento. Como eu era bobo nessa época. Quando começou o filme, um dos muitos filmes da personagem Emanuele, eu abaixei o som no máximo, né? Ficando só um tracinho ali que muito mal dava pra ouvir. Eu tinha um medo danado da minha avó me pegar naquela situação, né? Então eu assistia assim com o olho na televisão e os ouvidos lá embaixo. Nem me preocupava em ouvir o que o filme tava falando. Eu só queria ver mesmo o que tava falando, a história ali é irrelevante. Eu só queria ver mesmo e tomar cuidado pra ninguém ver. Bom, foi então que parei de ouvir o ronco da minha avó. Fiquei alerta. Ouvi os passos lá embaixo. Rapidamente mudei de canal e estava ali na TV Escola. Tava vendo TV Escola, fingindo que tava dormindo. Ouvi os passos lentamente subirem a escada pé por pé, estalando o chinelo na sola. Completamente atento, só aguardando o momento que minha avó apareceria na porta francesa ali, pronta para me pegar no pulo, e eu estaria puro e culto, dormindo. Em frente a um documentário educativo. Olha, que menino exemplar. Os passos continuaram até se aproximarem de onde já estariam visíveis pelo vidro canelado da porta. Mas nada da vovó. Um instante após o último passo ouvido, lá de baixo do quarto dos velhinhos, veio reverberando escada acima um ronco daqueles caprichados dela. Eu arregalei os olhos, saltei do sofá, corri e conferi a escada e não tinha ninguém. Olhei no quarto deles e os 2 dormiam placidamente na cama. Ninguém mais estava em casa, éramos só nós. E eu, o único acordado. Nada mais poderia fazer o barulho inconfundível dos passos da minha avó andando, estalando o chinelo daquele jeito. Corri para minha cama e fiquei lá muito apavorado. Hoje eu já acho que a minha avó pode ter tido, é isso que eu ia falar, que eu falei lá atrás, pode ter tido uma projeção astral, alguma coisa assim. Nem dormindo ela deixava eu me manter nem dormindo ela deixava de me manter na rédea curta. Um beijo em todos aí da sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Menino, mas até na viagem astral ela foi lá ver e acabou. Né? E se não faz barulho? Aí ela ia ver no astral mesmo. Aí você fala, não, vó, a senhora sonhou. Ih, eu tava vendo TV Escola. Foi sonho, não vejo essas coisas. Mas e aí, seria mais um caso disso? Porque ele não viu, mas ele ouviu o som característico da avó, né? Era o mesmo jeitinho, o mesmo pisar, o mesmo chinelinho arrastando, para ser um espírito aleatório. E
E como ela estava dormindo, será que não foi um desses casos onde a avó teve ali uma projeção e foi lá ver o neto? Ou escutou, falou, esse menino está vendo coisas que não deve. E foi lá. Mas aí ele mudou a tempo. Ou alguma coisa que... Bom, enfim, não sei. Mas seria mais um desses casos aí? Do fantasma de pessoa viva. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Era Emanuele no espaço, Emanuele no circo. Tinha um monte, né? Próximo e último relato de hoje é este daqui. Aonde está? Olá, Aninha Assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho muitos relatos, a minha família é toda de médiums, já aconteceu de tudo que você pode imaginar. Esse relato que vou contar aconteceu nos anos ali de 1997, 98, por aí. Não vai ter nome, se tiver já vai estar trocado. Bom, éramos em 6, meus pais, eu e mais 3 irmãos, sendo 2 meninas e 2 meninos. Ok. A gente morava na primeira casa da rua, uma casa de esquina, a única da rua sem muro. Minha mãe sempre gostou muito de comprar semijoias e uma vez comprou um brinco de trevo de 4 folhas, lindo. Usava para tudo que canto que ela ia, ela usava esse brinco. Até que um dia tirou o brinco e, segundo ela, disse que colocou em cima da cama e foi tomar banho. Quando voltou, cadê os brincos? Ela não achava de jeito nenhum. Pediu ajuda pra gente, pra ficarmos procurando. Procuramos e nada de encontrar esses brincos. Sim, perdão. Nada de encontrar. Até que ela se convenceu que, sei lá, devia ter caído em algum lugar que não dava pra ver e esqueceu. Um tempo depois, o meu avô caiu doente e minha tia, que mora em outro estado, pediu para minha mãe ir morar com a minha avó. Com a minha avó e com meu avô. Minha mãe aceitou e falou, bom, quem sabe agora na mudança eu não acho esses benditos desses brincos, né? Ana, tudo foi tirado da casa e a gente sempre olhando para ver se finalmente encontrávamos os brincos. Tiramos tudo. E nada deles. Nos mudamos e ela deixou pra lá. Mas vira e mexe ainda se questiona aonde que foi parar os brincos. Esse é o meu primeiro relato, espero que gostem. Desculpe qualquer erro, pois o meu teclado está apagado e às vezes eu cometo alguns errinhos. Voltarei com muitos outros relatos, amo vocês e o canal. Fico o dia todo assistindo. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, muito estranho, mas essas coisas acontecem. O que é, não sabemos. Mas assim, você pegou o negócio, né? Porque você tá consentindo mais de uma coisa que você gosta, né? Que ela gostava dos brincos, usava sempre. Vou tirar daqui, vou colocar aqui, tomar banho e voltar pra tá ali. Se ninguém mexeu, tinha algum bicho que podia, mas tá. Vamos dizer, tinha bicho, tinha um gato, um cachorro. O que ele vai fazer? Vai só se comer o brinco, né? Mas depois, só se comer. Porque gato brinca, derruba, às vezes derruba no chão, vai derrubar num canto, que alguma hora você vai varrer tudo, você vai achar uma mudança, né? Cachorro, sei lá, talvez coma, mas um brinco talvez dê algum probleminha, né? Ou ele vomita, ou ele, não sei, vai passar belamente ali pela garganta, um brinco. Tem ponta, tem... Se alguém fosse, né, algum filho... marido, pra que esconder um brinco pra sempre, sabe? Nunca falar a respeito? Um brinco, né? Semijoia ainda, assim. Então, não tem... Acho que realmente não teria motivo pra alguém ter pego, feito alguma coisa. Alguém entrou pra roubar, ia se arriscar tanto a entrar no quarto de alguém pra pegar um par de brinco, né? Então... E a gente conhece muitas histórias aqui, a gente já viu, dessas coisas que simplesmente somem. Somem. Às vezes aparece no mesmo lugar onde você já cansou de procurar e viu que não tava, aí de repente tá ali, você fala, tô doido, né? Ou aparece num lugar que você fala, cara, jamais poderia estar aqui, por que tá aqui?
Já teve coisa que apareceu no lixo, já apareceu, sabe, em relatos aqui. E às vezes nunca mais aparece, que parece que foi o caso desse brinco. Sumiu e sumiu, de cima da cama, sumiu. Você já teve algum objeto que aconteceu isso? Sumiu do nada e nunca mais apareceu? Ou apareceu no mesmo lugar que você já tinha cansado de procurar? Ou apareceu num lugar totalmente fora de noção que não poderia aparecer? Ou nunca mais? Foi pra nunca mais? Ou já apareceu algo que não é seu na sua casa? Porque tem as aparições também sem explicação, né? Você fala de repente, gente, encontrei isso daqui, mas de onde veio isso? Aí não é de ninguém, não... né? Conta pra gente, é bem interessante isso também. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!